Mas na internet nós acabamos com a vida do outro, com comentários, com calúnias. Algo que eu li aqui que tem muito a ver nos dias atuais, não é? Eu tive até um embate com um casal um tempo desse sobre a vasectomia, né, ligadura. Aqui está dizendo, ó, apesar da prática muito generalizada, mesmo entre alguns católicos, trata-se de pecado mortal, né? Fechamento à própria vida. Então penso que esse não matar é muito amplo. Eu não posso matar o outro nem realmente e nem emocionalmente. Destruir o nome do outro, acabar com a reputação do outro, destruir a esperança, o sonho do outro. Então tudo isso nós queremos que o Espírito Santo possa aprofundar em nós todo o mal que nós causamos, toda a morte física, emocional, espiritual. Quantas vezes nós matamos o sonho dos outros? E achei tão interessante que aqui no final vai falar até sobre a morte de animais, né? Pessoas que têm o prazer de matar a criação de Deus. Então tudo isso nós queremos colocar aos pés do Senhor e que o próprio Espírito Santo vá suscitando no nosso coração aquilo que nós fizemos contra nós mesmos ou contra o outro que gerou uma situação de morte. É importante que o Padre Christian trouxe, essa mentalidade contraceptiva, essa mentalidade de, né, evitar a vida, evitar filhos a todo custo. O exame de consciência apresenta aqui também a inseminação artificial, a fertilização in vitro, também a manipulação da vida. E, gente, isso quem está dizendo não sou eu, Padre Christian Shankar. É a igreja, existem documentos da igreja a respeito disso. Então, pode pesquisar depois, aqui o tempo é muito diminuto. Mas é a própria igreja que se posiciona. Então, trata-se de um pecado mortal, seja, não é, se posicionar de maneira contrária à vida, evitando os filhos que Deus deseja enviar, ou até mesmo manipulando a vida. Hoje está essa manipulação, não é? Então, é importante parar e refletir sobre isso, se debruçar. Se você também tem dúvidas, procure, leia o que a igreja diz. Existe todo um embasamento, não é? E é importante para que possamos andar na luz de Deus. E aqui, irmã, uma frase apenas resolve muita coisa. Sobre a questão dos casais. Claro, você pode procurar um sacerdote, os documentos da igreja, mas num primeiro momento uma frase nos ilumina muito. Moralmente falando, a questão inseminação in vitro, operações, etc., a igreja ensina assim: o que ajuda é permitido, o que substitui é proibido. Pode repetir, padre? O que ajuda é permitido, o que substitui é proibido. Se é uma ajuda para que o casal possa conceber, uma ajuda é permitido. O problema é que esses métodos substituem. Ele substitui aquela união natural do homem e da mulher. Então aquilo que é uma substituição é proibido. Aquilo que é uma ajuda é permitido. Essa frase nos ajuda, né? Quer dizer, é uma ajuda que a ciência vai me dar? Então, faça. Não, vai substituir. A gente não consegue, então a ciência substitui isso, fazendo fora de nós aquilo. Aí é moralmente, né, pela igreja, é considerado um pecado, porque está substituindo a ação de Deus. E uma coisa que eu digo muito, irmã, nós temos que ter fé, gente. As pessoas parecem que estão vivendo uma vida cristã sem fé. Eu oriento inúmeros casais que vão lá receber a bênção, a questão do neném, né? Eu falo, gente, se for de Deus, você não precisa fazer nada. Na hora de Deus, a criança virá. Se não for de Deus, você pode gastar a sua fortuna, o neném não virá. Isso tem acontecido. Quantos casais que estavam fazendo tratamentos, até inseminação artificial, pararam com tudo, começaram a colocar mais oração, procuraram nutrólogos, aí sim ajuda, não é? A própria alimentação, o controle hormonal. O neném veio. Quer dizer, enquanto eles estavam tentando substituir, a graça não veio. Quando eles se entregaram, Deus começou a agir. Então, é preciso fazer aquilo que a gente pode e acreditar que Deus fará aquilo que a gente não consegue fazer. Se ajuda, é bênção de Deus. Se substitui, você está abrindo mão da sua fé para algum recurso humano, substituindo também a graça criativa de Deus.
Sabia que dá para economizar muito se você tiver 24 horas de flexibilidade para viajar? Conheça uma nova forma de comprar passagens. Tem a graça criativa de Deus. Entra essa questão também, não é? Os anticoncepcionais, a chamada pílula do dia seguinte, que também é abortiva. Hoje, parece-me que na cabeça de algumas pessoas o importante é a relação sexual. E isso é uma coisa que nós estamos vivendo um período difícil, irmã. Que as pessoas estão concentradas na relação sexual. E as pessoas deveriam estar concentradas no motivo da relação sexual. Porque a gente não vai curar um câncer com uma aspirina. Para o mundo que nós estamos, a cura do ser humano, ela é algo mais sacrificial, realmente. Uma pessoa que quer agradar a Deus e que quer viver uma vida santa neste mandamento, aí a gente já entra um pouquinho no próximo, né? Aí vem a castidade. Aí vem a gente colocar a Deus e consagrar a Deus também a nossa sexualidade. O chamado de Deus, porque a igreja ela está preocupada com a sexualidade. O mundo está preocupado com a genitalidade. São coisas totalmente diversas. Então nós precisamos realmente nos colocarmos na presença de Deus e entender o que Deus ele quis com a questão do sexo. O que Deus quis com a questão da própria vida. Como eu entendo a minha vida, a vida do outro, a vida de uma criança. Quando você entende isso, você automaticamente exclui as outras coisas. Eu lembro-me, no meu tempo de seminário, o professor de moral dizia que nós devemos julgar a luz de Deus na nossa vida. Que a luz de Deus, automaticamente, ela vai iluminar as trevas e abolir o próprio pecado. Então, nós não devemos ter também um exame de consciência, uma teologia negativa. Aí isso não pode, aquilo não pode. Não, é muito mais. O que é que Deus disse que pode? O que é que nós devemos fazer? E os 10 mandamentos se resumem num só. Não morra. Porque os mandamentos geram vida. Quando Deus conversava lá com Adão e Eva, qual foi o único mandamento que Deus deu para Adão? Não morra. Quer dizer, você pode fazer tudo. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Por isso que o mandamento vem falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça... Quer dizer, Deus quer nos preservar. Nos preservar. Os mandamentos têm uma questão de conversão. Um encontro consigo mesmo para se encontrar com Deus. O mundo que nós vivemos, guarde isso, ele não está preocupado com a sua conversão. Ele está ocupado com a sua perversão. Aí não é raro escutar, a igreja é antiga, a igreja é retrógrada, exame de consciência não é necessário, o importante é ser feliz. Se não é pecado para você, faça. É a igreja, são os padres que ficam colocando essas carapuças para que a pessoa não seja livre, não seja feliz de verdade. A vida é tão bela, é tão atraente, mas nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Então, claro, nós estamos aqui, o resto de estar prestando esse serviço espiritual tão profundo a você, mas aqui, peça ao Espírito Santo que ele te convença. Não sou eu, não é a irmã Maria Raquel, não é nem um documento da igreja que vai de provar isso. Eu passei um dia conversando sobre um casal que foi pedir uma orientação, o marido muito exaltado, né? Aí eu lembrei de um cânone do Código de Direito Canônico. Aí abriu e falou, padre, isso aí para mim é papel. Quer dizer, se nós não nos deixarmos convencer pela verdade de Deus no Espírito Santo, nós vamos realmente criar uma religião que nos agrade. Ao invés de Deus nos criar a sua imagem e semelhança, nós vamos criar para nós um Deus à nossa imagem e semelhança. E vamos criar até uma teologia que aprove o nosso pecado. Uma teologia que vai tirar de nós a questão do pecado original, da dependência de Deus, da atração pelo mal que o ser humano tem. Então, tudo isso nós devemos sempre colocar também em oração. Como fala São Tomás de Aquino, oração e estudo, estudo e oração. Então, vamos pedir a Deus que nos dê esta humildade espiritual para nos reconhecermos verdadeiramente pecadores e necessitados da sua graça. Amém. Me lembrava do Chesterton, padre, que ele dizia, eu preciso de uma religião
Ela diz, eu não preciso de uma religião que esteja certa quando eu estou certo. Eu preciso de uma religião que esteja certa quando eu estiver errado. Ou seja, que me oriente, que possa me reconduzir, né? Então, eu preciso de uma religião, de igreja que esteja certa quando eu estou errado. Precisamos, é a humildade do coração de reconhecer. E vem de encontro ao evangelho de hoje, não é? Jesus vai falar, não é? Se permanecerdes em mim, na minha palavra, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, não sejais escravos do pecado. Só a verdade pode nos trazer a libertação. Então reza com fé, gente, junto com todo o exame de consciência, esse espírito de contrição, de arrependimento, não é? Também peça, suplica ao Senhor a graça. Diga, Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Dai-me a graça. Eu quero viver a Tua palavra. E reza com fé, acolhendo a graça de Deus na sua vida, que está fazendo um homem novo, uma mulher nova surgir nesse caminho quaresmal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso... Perfeito. Padre Carlos, ele pergunta assim, agora deu um nó na minha cabeça. Não pode realizar laqueadura, vasectomia. Não pode usar preservativo. Como fica a vida matrimonial? Porque corre o risco de engravidar. Catequese aqui, padre. Pois é, existe o que as pessoas hoje, os católicos mais fervorosos usam, o método Billings, né? Porque a relação sexual dentro de um casamento, ela é unitiva e procriativa. Ela está aberta à vida. Mas isso aí, é claro que nós sabemos que nem todos os casais, isso não é bom que você faça. Então toda relação sexual, se vier um neném, aí você vai ter quantos meninos? Então é preciso que você entenda, não é, primeiramente, o que está por trás da relação sexual. O catecismo fala sobre isso. Ontem terminou aqui o texto do combate, o pessoal foi dormir, eu fui estudar. Eu fui ler esses 2 mandamentos para orientá-los, né? Não tenho tempo de falar quase nada pelo tempo. Mas no mandamento do adultério, a igreja é muito clara em dizer que o prazer sexual, que o relacionamento sexual, que esse momento de intimidade do casal, o homem está visando a satisfação da mulher e a mulher satisfazendo o homem. Então não é, aqui falando de maneira respeitosa, não é você se masturbar no outro, mas é você saciar o outro na sexualidade do outro. Então, o ato sexual, ele tem a ver muito mais com amor unitivo do que apenas com pele, apenas com carne. Então é preciso que o casal entenda que há períodos férteis e período, né, onde vocês podem ter um relacionamento mais íntimo. Agora, o fundamento da resposta e da própria pergunta é o relacionamento conjugal, né, o relacionamento sexual do casal, ele é procriativo e, se por acaso, claro que você não vai ter filho toda vez, ele é unitivo naquele período onde a sua mulher não pode engravidar. Aí fica, padre, mas e o desejo, como que é? Nessas noites aí é a oração, viu? Chama sua mulher e fala assim, amor, vamos rezar, porque se hoje a gente saciar o desejo, é perigoso vir um neném e a gente não está ainda, né, nesse estágio preparado para mais uma vida. Porque é preciso também levar em conta, irmã, isso aí a gente não pode também ser irresponsável, porque algumas considerações que parecem um pouco irresponsáveis. Não, você tem que ser aberta à vida. Aí vem 4, vem 5, vem 9 e a família não tem condição de tanta criança. Então é preciso, né, o método Billings é um método que tem sido usado por muitos casais, onde há realmente uma configuração de família naquilo que é próprio do casal, mas aberto também ao relacionamento conjugal. E outra coisa, né, irmã, que é preciso levar em conta, que a união do casal, ela é muito mais uma união de coração do que uma união de corpos. Então as pessoas estão muito preocupadas apenas com a parte sexual do casamento. E há outras partes que, quando são bem saciadas, elas saciam muito mais do que apenas o relacionamento sexual. E assim, tão importante conhecer, gente, a gente fica com a concepção que o mundo traz, né, padre? O que é um casamento, a gente fica ali com o que o mundo, a novela, a série, trouxe a gente sobre a união. Sobre a questão da vivência sexual, sobre a questão dos filhos, é um peso, é muita despesa.
Nós cristãos católicos, a gente tem uma literatura tão vasta, não é? Quantos livros maravilhosos escritos pelos santos, inclusive a biografia, por exemplo, a história matrimonial conjugal de um São Luís Martin, de uma Santa Zélia, pais de Santa Teresinha. Nós temos tantas referências e eu convido você a conhecer a vida dessas pessoas. Eu fui me apaixonando por Jesus à medida que eu li a vida dos santos, vendo como os santos amaram a Deus. E eu fui crescendo nessa experiência. Então é muito importante que você, casado, você que vive a vida matrimonial, procure conhecer sobre a vida matrimonial, sobre o que é uma família, sobre o que é o sexo dentro do contexto do casamento, sobre o que significa um filho na relação, na união de vocês. Então, gente, é muito importante porque essa ideia mundana está aqui. Então, essa ideia mundana que nos rodeia, não é? Esse lamaçal que nos rodeia o dia inteiro, vai entrando e a gente perde a beleza do matrimônio, a beleza da paternidade, da maternidade. Então, colocar as coisas no lugar. Eu deixo, inclusive, como um propósito também para vocês. Os que estão aqui, que são casados, procurem ler sobre a vida dos santos. De maneira especial, deixo aqui essa indicação. A vida de Santa Zélia e São Luís Martin, os pais de Santa Teresinha. São um grande exemplo, um grande luzeiro para você que é casado, para você, esposo, esposa, para que possa acertar. A gente não tem que ficar desbravando um caminho, não, gente. Tem pessoas que vieram antes de nós e já percorreram um caminho. Alguns perderam, alguns pereceram e outros venceram. A gente precisa olhar para os vitoriosos e trilhar aquele caminho. Entendeu? Então, eu me debruço ali sobre a vida de Santa Teresinha, né? Com toda a minha miséria, eu digo, nossa, ela foi por aqui e ela conseguiu. Eu olho para uma vida de Santa Clara de Assis e digo, nossa, ela foi por aqui e conseguiu. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, são os luzeiros da igreja. Então, olhe, e inclusive eleja, talvez, quem sabe, como patrono do seu casamento. Traga São Luís, Santa Zélia para dentro da sua casa e diga, eu quero aprender com esse casal cristão. Eu quero aprender com esse casal, esse homem e mulher que foram, inclusive, canonizados, porque foram fiéis à igreja, porque viveram a beleza do matrimônio. Façam isso. É muito melhor do que muito livro de autoajuda. Vai ser muito melhor do que muitas desorientações que você possa receber por aí. Ontem eu e o padre, a gente falava sobre isso. A gente encaminha as pessoas para uma orientação, elas saem desorientadas, porque a pessoa que deveria orientá-las já está desorientado também. Então, é quase como um grito da alma que eu digo para vocês. Busquem, procure. Padre. E aqui eu vou indicar para vocês, irmã, de maneira mais sólida. Tem um livro muito bom da Biblioteca Católica, acho que toda casa deveria ter. O livro se chama Santos Casados. São só casais. Muito bom. Mas é um livro que eu uso assim em palestra, os casais ficam, é aquilo que a irmã disse de maneira magistral. Olhem aqueles que já trilharam o caminho e deram certo. Porque, infelizmente, irmã, a maioria de perguntas, não estou falando mal não, mas a maioria da pergunta é assim, pode ou não pode? Por que pode, por que não pode? Não é simplesmente sim ou não. Quando Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos, aquilo vem de uma caminhada, de uma experiência que o povo teve, de um Deus que estava próximo. E Deus queria guardá-los com, como o judeu diz, as 10 palavras. Então vai muito além de um pode ou não pode. É muito mais você trilhar um caminho, ter um amor esponsal por Deus, e você verá que no seu estágio de vida, no seu estado de vida, cada um de nós tem um caminho para ser mais santo. Padre, mesmo sendo após o rosário, a gente já está a 10 minutos da missa que o senhor vai celebrar. Então, eu vou liberar o senhor e a gente vai amadurecer. Quem sabe, vamos ver.